Professor, muitas vezes eu tenho a impressão que nós, enquanto pais, subestimamos a capacidade dos filhos de compreender essas nossas vivências de fé. Será que quanto mais cedo nós introduzirmos, mais vai fazer parte da própria vida deles essa nossa fé, a nossa vida sobrenatural? Como eu dizia no bloco anterior, né, a questão da vivência da fé dentro do âmbito familiar, ela é uma questão mais testemunhal do que conceitual. Então, o que acontece? A criança ela absorve muito daquilo que está ao redor dela, sem que a gente, às vezes, tenha noção exata do quanto ela consegue beber e aproveitar dessas coisas. Então, muitas vezes a gente subestima, acredita que questões doutrinárias, questões de ensino sobre a fé, sobre a liturgia, a gente acha que a criança é incapaz de alcançar isso e a gente pode cair no erro de alijar, de tirar a criança daquilo que é próprio também dela, que é essa vivência da fé no concreto. Então isso seria um erro. Só que essa é uma preocupação que ela não é nova. Às vezes a gente pensa que essa é uma visão atual. O Papa São Pio X, que governou a igreja de 1903 a 1914, ele já tratava dessa problemática, dessa questão de, às vezes, tanto dentro da igreja como dentro das próprias famílias, de haver essa questão de se subestimar muito a capacidade da criança de absorver a doutrina, de entender a doutrina. E apesar disso, né, o Papa São Pio X ele dizia, essa é uma preocupação real. Porém, ele dizia, tão logo a criança manifeste uma capacidade racional, uma capacidade de entender as coisas, ela já deve comungar. Porque ele dizia que é melhor que Jesus entre no coração da criança antes que o pecado entre. Então, ele teve essa presença de espírito, ele teve essa inspiração divina, eu até arriscaria dizer, de adiantar a primeira comunhão das crianças, né? Até a época de São Pio X, o comum era que as crianças fizessem a primeira Eucaristia um pouco mais tarde, e, no entanto, o Papa São Pio X ele adiantou muito isso e autorizou que crianças de 6, 7 anos, desde que estivessem devidamente preparadas, e ele colocou como único critério que a criança fosse capaz de distinguir o pão eucarístico do pão comum, a criança já poderia comungar, porque assim ela já vai bebendo das graças do sacramento da Eucaristia, e assim ela vai criando, né, como podemos dizer, até uma resistência espiritual. Ela cria uma intimidade com Deus e ela se torna espiritualmente mais propensa ao bem e também mais capaz de evitar o mal.